Tá bom, então vamos lá. Bem, o artigo 3º define a quem se aplicam as normas da LGPD. Se aplica a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, tá? Sobre qualquer operação de tratamento de dados pessoais, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no Brasil, a atividade de tratamento seja direcionada a indivíduos no Brasil e a coleta dos dados tenha ocorrido no Brasil, de brasileiro ou estrangeiro de passagem pelo nosso território. Por exemplo, mesmo que a pessoa não seja brasileiro, mas se os dados foram coletados no Brasil, ele é protegido pela LGPD, tá? De qualquer, sem problema, tá? Aí vai muito a questão, por exemplo, a gente usa muito isso quando a gente fala em prefeitura, na área da saúde e da educação e até da assistência social. Tá? Porque, por exemplo, de repente tem alguém que vai no posto de saúde. Um americano que está de passagem vai no posto de saúde. Faz o cadastro dele, esses dados são protegidos pela LGPD. Ah, mas ele é americano, não importa. Não importa, foi coletado no Brasil e tratado no Brasil. Então, é protegido pela LGPD. E é isso que a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Bem, o que são direitos do titular? Aí está lá no artigo 18 da LGPD, tá? Estabelece o direito de obter do controlador, em relação aos seus dados, a qualquer momento e mediante a requisição, as seguintes providências. Confirmação da existência de tratamento de dados. Por exemplo, se eu chegar lá na Câmara lá de vocês e perguntar assim, olha, eu quero que vocês confirmem se tem algum dado meu aí no cadastro de vocês. Aí eu faço um requerimento, entrego e vocês têm um prazo para me responder se tem ou não, tá? Se tiver, eu posso fazer outro requerimento solicitando acesso a esses dados. Tá? E correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Por exemplo, se tiver algum dado meu lá e que não está de acordo, eu posso solicitar a correção. Tá? Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei. Também, por exemplo, eu posso solicitar que seja anonimizado, ou seja, ninguém pode saber. Ou bloqueado, você não pode mandar esses dados para ninguém. Ou até eliminado se não tiver mais necessidade. Por exemplo, se ele é desnecessário, por exemplo, vamos pegar um dado. Eu fiz um trabalho em Cândido Mota há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás. Tá? Eu posso solicitar a eliminação desses dados. Por quê? Porque não tem mais razão de ter esses dados lá. Porque para qualquer finalidade que for preciso, já prescreveu. Já deu 5 anos. Já deu 5 anos. Entendeu? Então eu posso. Agora, vocês podem manter ele lá. Tá? E também não precisariam manter. Mas às vezes mantém. Deixa lá. Por exemplo, vocês não sei na Câmara, mas na prefeitura, qualquer prefeitura, às vezes a gente encontra dados de funcionário que saiu da prefeitura há 40 anos. Isso. E fica lá, aquelas pastas lá, tudo juntando ácaro lá. Ninguém, é verdade. Professor, tem um caso de arquivo. Olha, você tem que ter uma tabela de temporalidade. Se você tiver a tabela de temporalidade, periodicamente você vai descartando os... Tem que regulamentar isso. Tem que regulamentar. Inclusive aqui eu coloquei um modelo de tabela de temporalidade, tá? Aqui na apostila. Eu peguei uma do TCU. Aqui, ó, Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos. Está na página 140, a partir da página 140. Só para vocês terem uma ideia do que é uma tabela de temporalidade, tá?
E aí, por exemplo, se vocês fizerem uma tabela de temporalidade, vocês fazem lá um ato da mesa, ou uma resolução, sei lá o que vocês usam lá, e institui ela. E aí, periodicamente, aqueles dados vão sendo eliminados. É porque o nosso Os dados que não arquivo precisam- já está enchendo tudo, né? Estão querendo aumentar. Acho que a questão não é aumentar. A questão é você eliminar o excesso. Por exemplo, arquivo que a gente chama de arquivo morto, tá? Que não é o termo ideal, mas é o que a gente chama no nosso dia a dia, né? Arquivo morto, você precisa ver o que é que você precisa guardar e o que você não precisa guardar. Porque às vezes você tem algumas informações ali que tem até caráter histórico. Não pode. Tá? Mas aí, não. A questão não é essa. A questão é, por exemplo, você teve lá um vereador há, sei lá, 80 anos atrás lá na Câmara, um vereador que se tornou deputado federal e fez não sei o quê. Esse é um arquivo histórico. Tá? Ele não deve ficar na Câmara. Você deve transferir ele para o arquivo histórico do município. Entendeu? Se é que existe lá, no caso. Não, eu estou falando isso. Tá? Se não tiver, às vezes é até interessante entrar em contato com o arquivo histórico do Estado e ver se ele tem interesse. Entendi. Por quê? Porque aí, e esses dados, grande parte deles não são mais protegidos, porque é uma figura pública. Tá? Então vocês vão transferir aquilo e acabou. Porque não tem lógica você ficar guardando documentos que não tem Até de finalidade. lá, tem caixa de Sim, mercado, sim. não Por isso que eu estou falando que o ideal é ter a tabela de temporalidade. Por quê? Porque com a tabela de temporalidade você consegue saber quando você vai descartando os documentos. Eu coloquei essa aqui do TCU de demonstrar, para demonstrar. Com base nessa, vocês podem até montar de vocês, tá? Entendi. Mas não usem essa. Façam uma de vocês, tá? Inclusive ouça o contador, verifica, quanto tempo tem que guardar qual está o documento, porque vocês aliviam, né? É que hoje tem tudo em sistema, né? Então, Não, o que está no sistema, o que está lá, geralmente tira um cópia e guarda. Então, o que está no sistema, está no sistema. O que não está no sistema é analógico. isso. A tabela de temporalidade, ela pode ser usada tanto para o analógico como para o digital. Tá? Pode excluir também. Pode. Por exemplo, atestado médico. O Alexandre faltou 2 dias porque ele estava, sei lá, com dor de barriga. Aí ele trouxe um atestado. Justificou, você recebeu o atestado, pôs na folha de pagamento, aí você botou lá na pasta dele. Tá? Para quê? Por que você guardou isso? Já justificou, já foi aceito, tem ciência, resolveu o problema. O máximo que você deve fazer é guardar até o final do ano. Depois, devolve para ele. Então, o Tribunal de Contas pede dos vereadores. Eu sei. Principalmente. No outro ano. Não, mas tudo bem, mas vamos supor, guarda 2 anos. Porque não tem finalidade aquilo. Mas tem que ter o ato, né? Eu sei, mas vai estar. Mas você vai estar com ele guardado, porque a informação foi transferida para o sistema. Entendeu? Então você não precisa guardar ele fisicamente, como muitas vezes guarda. Tá? Porque senão você